E esse tema é um tema muito especial, porque a alegria faz parte de um projeto de Deus para nós. Jesus disse, antes de nós entrarmos no nosso slide, enquanto estava ali eu estava me lembrando deste texto, que não necessariamente fazia, agora passa a fazer parte do sermão, mas não fazia até talvez 5, 10 minutos atrás. Mas eu queria compartilhar com você em João capítulo 15 e no versículo 11, João 15, 11, que diz algo muito especial para nós, que mostra o projeto de Deus para nós, de termos alegria, de sermos pessoas alegres. Está lá em João 15, 11. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha só o propósito de Jesus, quando ele diz que tenho dito estas palavras, as palavras que eu tenho compartilhado com vocês, são palavras que carregam a minha alegria, para que vocês recebam a minha alegria, que a minha alegria esteja em vocês, e que esta alegria seja completa. E aí é que está o nosso grande desafio de vivermos uma alegria completa. Uma alegria completa. E aí eu pergunto para você, qual que é, vou colocar um pouquinho mais para fora, isso? Ok, beleza, obrigado. Qual que é o nível da tua alegria? Ela tem que ser completa, mas eu acho que vai ser difícil a gente encontrar alguém que está com realmente uma alegria completa. Não sei, talvez não, pode ser que eu esteja enganado, mas esse é o nível de alegria que o Senhor quer nos dar, completude, que possa ser completa. Qual é o nível da tua alegria? Qual é o nível da nossa alegria? No trabalho, em casa, na família? Qual é o nível? Como está essa alegria? Pastor, não está muito bem. O nível da minha alegria é baixo. Então vamos ver nesta noite algo muito especial da parte do Senhor. O texto que nós temos aí como divisa deste mês é Romanos 15, 32. E assim, se Deus quiser, chegarei em Roma cheio de alegria e lhes farei uma visita que me dará um novo ânimo, ou em outra tradução, que é o que nós vamos usar, um refrigério. Tá bom? Então, mas vamos pegar um pouquinho mais do contexto desta passagem, a partir do versículo 28, do 28 até o 32, que diz assim: assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, ou essa oferta, que era uma oferta que Paulo estava levando para Jerusalém, olha lá, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se una a mim em minha luta, orando a Deus e em meu favor. E aí no versículo, saiu aqui, maravilha. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judeia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério. Vamos orar mais uma vez?
Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra infalível, palavra que nos levanta, palavra eficaz. Obrigado, Senhor. Fale conosco de uma forma muito especial e trate com o nosso coração, trate com a nossa mente, trate com a nossa alma, para que saiamos daqui com uma nova perspectiva, saiamos daqui diferentes de como nós chegamos, porque é assim que acontece. Onde o Senhor está, nada fica do mesmo jeito. É assim que nós cremos e já te agradecemos em nome de Jesus. Você já percebeu que a alegria é um dos sentimentos mais difíceis de nós mantermos, é um dos sentimentos mais difíceis de nós sustentarmos por mais tempo, não é? A gente acorda, corre para cá, corre para lá, resolve isso, resolve aquilo, nós respondemos, temos até uma vida bastante agitada e até mesmo produtiva, por que não? Mas lá no fundo, nós temos uma impressão, uma leve sensação de que está faltando alguma coisa está faltando, alguma coisa nos foi tirada, porque em algum momento nós já sentimos esta alegria, e aí nós percebemos que não temos mais alegria, não temos mais motivação, sabe? Aquele brilho nos olhos, não temos mais, parece que nós vivemos empurrados a partir de então, e a nossa alegria foi roubada. E você sabe o que é pior? O pior é que ela foi roubada por coisas que nós mesmos cometemos. Ela foi roubada por nossos próprios hábitos, não é? E parece até um paradoxo, por tentar proteger tanto a nossa alegria, ela acabou sendo roubada. Mas por quê? Porque nós colocamos as proteções erradas, protegemos de maneira errada a nossa alegria. Vamos entender aí. É como se nós tivéssemos colocado guardas para proteger a nossa alegria, e no final das contas, estes mesmos guardas é quem roubaram a nossa alegria. Olha que ironia, né? E quais são esses guardas? Eu chamo então de procrastinação, isolamento, controle e independência. São 4 fatores aqui que no início nós achamos que iria nos proteger, achamos que iria proteger a nossa alegria. E aqui no texto bíblico de Romanos capítulo 15, nós lemos, esse texto que nós lemos, nós podemos identificar esses 4 fatores que roubam a alegria. E como é que de fato, como é que de verdade o apóstolo Paulo conseguiu manter a sua alegria, mesmo ameaçado e mesmo cansado ali, né, no final, ele ainda consegue proteger e manter a sua alegria até o fim, até o fim. Então bora dar uma olhada no texto. Esses 4 fatores estão implícitos neste texto que nós acabamos de ler, e nós vamos então esmiuçar um pouquinho para entender esses 4 fatores que roubam, que podem estar roubando a tua alegria neste momento, nesse tempo, pode estar roubando a minha, a nossa alegria. Vamos lá. Para o primeiro versículo que nós lemos, versículo 28, assim, depois de completar esta tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem.
está implícito aqui a questão das prioridades, da ordem como nós fazemos as coisas que fazemos. E então, o primeiro fator que eu posso identificar junto com os irmãos aqui, que pode estar roubando a nossa alegria, chama-se procrastinação. E a pergunta que nós fazemos é: eu estou deixando tarefas inacabadas se acumularem? Vamos entender aqui o contexto desse texto, né? No versículo 23, se você tiver a sua Bíblia aí, você vai ver que no versículo 23, Paulo diz que tem muito tempo, há muitos anos, ele deseja, ele anseia visitar aquela igreja, aqueles irmãos lá em Roma. Ele deseja visitar aqueles irmãos em Roma. Mas é interessante que Paulo só vai falar de Roma, de Espanha, né? Porque ele ia para Roma e passaria por Roma e ficaria um tempo com aqueles irmãos. Mas ele só vai falar de Roma, de Espanha, de ficar com aqueles irmãos, somente depois, após concluir a sua tarefa de suprir as necessidades da igreja em Jerusalém. Existe um roteiro. Ele primeiro precisa ir para Jerusalém, cumprir a sua tarefa, não é? Só depois de levar as ofertas que foram coletadas pelas igrejas lá da Macedônia, da Cássia, essas igrejas que ofertaram para Jerusalém. Ele entende que os ciclos precisam ser fechados. Ele não quer deixar nada para trás, nada inacabado, nada para trás. E é sobre isso que o nosso primeiro ponto fala aqui para nós. O ladrão da nossa alegria, muitas vezes, pode ser a procrastinação. E procrastinação é esse hábito de deixar para depois. Deixar para depois, empurrar para depois aquilo que Deus já colocou na nossa responsabilidade hoje. A gente até brinca, né? Eu deixei para amanhã aquilo que eu deixei para hoje. Às vezes a gente deixa para amanhã aquilo que nós já deixamos para hoje. E isso vai acumulando. E nem sempre esse é um problema de preguiça. Às vezes é um problema emocional e espiritual que precisa ser tratado e colocado diante do Senhor. E a gente se vê num emaranhado de tarefas inacabadas, de cursos que não acabamos, de coisas que começamos e não terminamos, de ciclos que não fechamos. E por que a procrastinação parece uma proteção? Eu falei que são guardas que nós vamos colocando, que parece que eles vão nos proteger, vão proteger a nossa alegria. É porque consciente ou inconsciente, nós achamos que quando nós adiamos alguma coisa, nós estamos evitando o estresse, nós evitamos o confronto. E quando nós deixamos para depois, nós não estamos querendo sair da nossa zona de conforto, não é? Está tão confortável aqui, está tão confortável do jeito que está, e que a gente então deixa para depois aquilo que parece que nós vamos ter que confrontar, parece que nós vamos ter que enfrentar, parece que nós vamos ter que ter aí um embate para poder resolver, mas é necessário. Por quê, meus queridos? A procrastinação gera acúmulo, e o acúmulo gera ansiedade, e a ansiedade rouba a nossa alegria. Tem alguém ansioso aqui? Será que não é por uma questão de acúmulos, por procrastinarmos, deixarmos tarefas inacabadas?
Sabe aquelas coisas mal resolvidas que a gente empurra para debaixo do tapete, aquelas conversas que nós deixamos para depois, adiamos. Será que nós estamos adiando aquela decisão que já era para termos tomado faz tempo? Meus irmãos, muitas das angústias não vêm daquilo que aconteceu, mas vêm daquilo que nós não resolvemos. Nós não controlamos os acontecimentos. A nossa angústia não vem do que acontece, mas vem do que nós não resolvemos, vem do que nós adiamos. As angústias vêm do que nós deixamos para trás. Os conflitos dentro da nossa casa vêm aumentando. Será que é porque nós estamos adiando aquela conversa em família, aquele bate-papo, aquela conversa à mesa, para colocar os pingos nos is, e a gente vai procrastinando e deixando aquela angústia dentro de casa aumentar, no casamento, na família? Isso tem roubado a nossa alegria. Veja bem, Paulo sabia o que ele ia ter que enfrentar lá em Jerusalém. Paulo sabia que lá em Jerusalém ele iria ter que enfrentar um grupo de judeus lá da Judéia, casca grossa, um povo ruim, um povo obstinado, um povo rebelde. Chega até o ponto dele pedir oração. Acho que é no versículo 30, se eu não me engano. Ele pede oração: meus irmãos, orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia. Então ele sabia que ele tinha que enfrentar lá. Ele podia procrastinar, né? Falou: eu tenho motivo para deixar isso para depois, porque esse povo não vai ser fácil. Isso não vai ser fácil resolver. Ele podia falar: vou lá em Jerusalém numa outra ocasião. Vou lá para Jerusalém numa outra hora. Vou levar essa oferta lá numa outra ocasião. Mas ele decide concluir a tarefa que Deus confiou a ele, antes de continuar a fazer qualquer outra coisa. Eu me lembrei agora, quando Jesus pergunta para o cego Bartimeu: o que queres que eu te faça, né? Ele era, além de ser cego, ele era mendigo, ele tinha dificuldades financeiras. Ele podia falar: eu quero dinheiro, preciso pagar minhas contas. Mas Jesus pergunta: qual é a nossa prioridade? O que você quer? Quais são as suas prioridades, não é? Porque Deus quer ouvir de nós. Você tem a clareza do que é prioridade na sua vida? Você tem a clareza das coisas que você precisa colocar em ordem na sua vida? Meus irmãos, nós também hoje podemos começar a desfrutar de uma alegria imensa e verdadeira quando nós concluímos tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Então, prioridades. Procrastinar, volto a dizer, se alguém sempre procrastinando e acumulando coisas e tarefas inacabadas, nem sempre é questão de preguiça, mas é questão de um tratamento da tua alma. Amém? Mas que possamos nos ver livres da procrastinação e colocar em ordem tudo aquilo que Deus colocou diante de nós. Amém? E aí nós temos o segundo fator, prosseguindo aí no versículo 30. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Que se unam a mim nas minhas batalhas, nas minhas lutas, orando em meu favor.
O segundo fator que pode estar roubando a nossa alegria também se chama isolamento. E a pergunta que fazemos é: eu estou lutando sozinho? E eu pergunto para você: você conhece alguém que sofre calado? Você conhece alguém que sofre calado? Não fala nada para ninguém, está sofrendo, está morrendo, mas sofre calado. É você mesmo? E é interessante que o isolamento, meus irmãos, dá uma falsa sensação de que estamos sendo protegidos, de proteção. E a gente pensa assim, né? Se eu me isolo, eu evito julgamentos, eu evito olhares, eu evito decepções. Se eu fico no meu cantinho isoladinho, quietinho, deixa eu quietinho, eu evito pessoas que podem até me machucar. Se eu não me abro com ninguém, ninguém vai ficar sabendo das minhas fraquezas, dos meus problemas, deixa eu quietinho. Então traz uma sensação de proteção. É um guarda que nós colocamos. Protege, nos protege. Mas o isolamento, então, como esse guarda, muitas vezes é que está esse falso, né? Essa falsa proteção nos está roubando a nossa alegria, está trazendo prejuízos para nós. Paulo deixa de lado todo o seu orgulho. Paulo deixa de lado todo o seu orgulho e pede ajuda. Ele pede oração, ele pede parceria espiritual, e ele diz: unam-se a mim, juntem-se a mim nas minhas lutas, unam-se a mim nas minhas batalhas, orando ao meu favor. O apóstolo Paulo, nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo, né? Então, foi Paulo quem ensinou os Gálatas, quando ele disse assim: levem as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levem as cargas uns dos outros. Para isso, nós estamos inseridos na igreja de Jesus Cristo, amém? Na igreja do Senhor, é para nos levarmos as cargas uns dos outros. Tem muita gente que perdeu a alegria, porque decidiu sofrer calado, decidiu sofrer sozinho. Queridos, a comunhão distribui entre nós o peso, e aí fica leve para cada um, fica mais leve para cada um de nós. Não carrega tudo sozinho. Vamos distribuir o peso aos poucos. Aqui na nossa igreja, nós estamos tendo experiências maravilhosas, experiências incríveis, através dos pequenos grupos, né? Nós oferecemos para os irmãos a oportunidade de caminhar com um grupo de oração, caminhar com um grupo de estudo bíblico, caminhar com um grupo de comunhão. E nós temos percebido, meus irmãos, que maravilha que após um irmão participar uma ou duas vezes, e a gente vê o semblante mudado, semblante transformado, nos momentos de culto, nos momentos, eu já tenho falado aqui, né, nos momentos de compartilhar, momentos de dar um abraço no irmão, de cumprimentar o irmão. Algumas pessoas ficavam meio travadas, mas após participarem desses momentos dos pequenos grupos e se identificarem, a gente vê a diferença. Os irmãos já saem do banco, já cumprimentam os irmãos do seu grupo, e é uma maravilha. Tem sido realmente muito abençoador, não é? Isolamento não é o caminho. O isolamento rouba a alegria. Então não vamos nos isolar, vamos estar juntos, vamos estar lado a lado, ombro a ombro, nesta caminhada. Paulo está dizendo: unam-se a mim em minha luta, unam-se a mim em minha luta.
E aí, caminhando ainda para o versículo 32, diz aí: de forma que pela vontade de Deus eu os visite com alegria, e juntamente com vocês desfrute de um tempo de refrigério. O terceiro fator é o controle, o desejo de controle. Estou tentando controlar tudo. Ué, quem sabe pode ser esse o ladrão da nossa alegria, não é? Porque, na verdade, o controle é o desejo de estar sempre no controle de tudo. Então, quando as coisas não saem do nosso jeito, do jeito que nós queríamos que saísse, saem do nosso controle, nós perdemos a paz e perdemos a alegria. Não é verdade? Você pensou que estava no controle, estou no controle, e aí não saiu do jeito que você queria. Como é que você fica? Perde a paz, perde a alegria, não é? Parece até que estar no controle também nos dá uma sensação de segurança, também nos dá uma sensação de proteção contra imprevistos. Estou no controle, nada vai sair, não vai ter imprevistos. A sensação, estamos evitando surpresas, estamos evitando frustrações, estamos nos protegendo de decepções com pessoas, porque parece que estamos no controle. Mas isso, meus irmãos, pode ser uma ilusão. Paulo tem um desejo, Paulo tem um projeto, Paulo tem um plano, mas ele submete completamente a sua vida à vontade soberana do nosso Deus. Amém, queridos? Ele tem um desejo, ele tem um projeto, ele tem um plano, mas ele diz: se Deus quiser, não é isso? Pela vontade de Deus, pela vontade de Deus, ele se submete completamente à vontade soberana do nosso Deus. Ele planeja ir para a Espanha, ele planeja passar por Roma, ficar um tempo com os irmãos, mas ele sabe, meus irmãos, que o roteiro final pertence ao Senhor, o roteiro final pertence a Deus. Controle absoluto, meus irmãos, também gera ansiedade. E quem tenta controlar tudo, e principalmente controlar pessoas, vive o tempo todo em alerta, vive o tempo todo desconfiado, não é? Nós não podemos controlar as ações, as reações das pessoas. Malemar, a gente controla as nossas ações. Malemar, nós controlamos as nossas ações, não é verdade? E aí a gente vê Provérbios 16:9, cai como uma luva aqui para nós. Em seu coração o homem planeja seu caminho. Não é errado planejar, temos que planejar. Não é a questão de falta de planejamento, não é isso que nós estamos incentivando. Mas temos que nos submeter, nos sujeitar, colocar todos os nossos planos, nossos projetos nas mãos do Senhor. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. É o Senhor. É o Senhor quem determina os seus passos.
Meus irmãos, o desejo aqui de controlar tudo, controlar as ações das pessoas, aí às vezes a gente tenta controlar a sogra, o sogro, a sogra tenta controlar a nora, o genro, o filho, um tenta controlar o outro, tentamos controlar o tempo, tentamos controlar situações, tentamos ter tudo no nosso controle. Isso tem gerado ansiedade e tem roubado a nossa alegria. O Salmo 37 diz que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor. Entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e Ele agirá, e o mais Ele fará. Amém? Só isso. Eu acho que talvez esse fator deva ser talvez um dos mais difíceis para nós, porque isso faz parte da natureza humana, isso faz parte da natureza caída. Quando Deus falou, o homem se tornou como um de nós, ou seja, ele agora decide, agora ele quer se colocar na posição de Deus, ele quer decidir as coisas, o certo, o errado, o que é bom, o que é mal. Mas nós temos que então colocar diante do Senhor a nossa natureza e nos submeter à vontade soberana de Deus. Amém? E avançando para a última parte da nossa reflexão, do nosso versículo, que é o versículo tema. O versículo 32, que eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um tempo de refrigério. Tem uma tradução, que é a tradução que a gente está usando, que é um tempo de renovo, né? Um tempo de renovo, de recobrar os ânimos. E esse ponto aqui então é a independência, esse fator que tem roubado a nossa alegria. E a pergunta que nós devemos fazer é: eu sinto que não preciso de ninguém? Ou eu não quero depender de ninguém? Eu sinto que não preciso de ninguém. Esse fator, o quarto e último fator, é muito importante, no sentido de ter pessoas ao nosso lado, ou estarmos ao lado de pessoas que nos dão um refrigério, pessoas que nos ajudam a renovar as nossas forças, pessoas que nos dão uma palavra, né? Minha mãe falava injeção de ânimo, pessoas que nos dão uma injeção de ânimo, e a gente sai daquela conversa, animado, renovado, restaurado. Precisamos de pessoas que estejam caminhando conosco, precisamos de pessoas, e a independência também dá uma falsa sensação de proteção contra a frustração de confiar e depois nos decepcionar. Nos protege, né? Parece que eu não quero depender de ninguém, porque se eu confio depois eu vou me frustrar. Isso é um risco? Claro que é, mas nós estamos tendo mais prejuízos em não depender de ninguém. A independência daquela sensação de nos proteger, de ficar na mão de alguém. Agora eu estou na mão pedir ajuda, agora eu estou na mão da pessoa, né, que me ajudou. A independência pode estar roubando a nossa alegria. Alegria comunitária, alegria de ser igreja. Individualismo tem corroído a nossa sociedade. As pessoas estão se sentindo cada vez mais sozinhas, cada vez mais solitárias. E às vezes nós temos que então ter esse passo, esse caminhar em direção
a nos colocarmos diante de pessoas, a estarmos com pessoas, a caminharmos com pessoas. A alegria do refrigério comunitário, né? Aí veja no versículo 32, aí, Paulo associa a alegria com comunhão e refrigério. Então a alegria está atrelada, a alegria está conectada à comunhão e ao refrigério, que é consequência desta comunhão, que é resultado, o refrigério, o renovo, é resultado dessa comunhão que está ligada à nossa alegria. Gente que se desconecta da igreja, gente que se afasta, gente que se... E faz muito sentido aquela frase que nós já ouvimos há tanto tempo, né? Todo quem é crente bem mais velho fala, sabe, né? Brasa fora, como é que é? Brasa fora do braseiro se apaga, né? É assim, e é verdade. Então, gente que se desconecta da comunidade começa a perder vigor espiritual, vai perdendo a alegria. Para encerrar então aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não coloquei. Hebreus capítulo 10, versículo 25, aí na sua Bíblia, você pode ver que está escrito: não deixemos de nos reunir ou de nos congregar como igreja, segundo o costume de alguns, mas, veja só aqui como está ligado, né? Mas, se quiser colocar, Leandro, só para a gente analisar rapidamente esse texto, mas encorajemo-nos uns aos outros. Veja, a congregação, o ato de congregar, o ato de estar juntos, está ligado às nossas, se estiver na NVI, melhor ainda, o ato de congregarmos está ligado ao encorajamento mútuo, está ligado a esse processo de dar ânimo um ao outro, está ligado ao processo de refrigerar um ao outro. Então por isso nós não devemos deixar de congregar, por isso nós não devemos deixar a nossa congregação. Amém, meus irmãos? Mas encorajemo-nos uns aos outros, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. E aí eu encerro perguntando, isso, obrigado. Aí eu encerro perguntando para você, qual desses fatores estava, vamos falar no passado, né? Qual desses fatores estava roubando a sua alegria? O que estava acontecendo que você não estava com essa alegria completa e alcançando e atingindo o ideal de Cristo? Lembra que ele falou que a minha alegria seja completa em você, que a sua alegria seja completa, que a minha alegria esteja em vocês e esta alegria seja completa, plena. O que está faltando? O que estava roubando você? O que estava roubando a tua alegria? Esse ato de procrastinar? O isolamento? O controle? O desejo de estar sempre no controle? Ou a independência? Que Deus possa nos ajudar, que você saia daqui hoje e leve esta palavra com você, reflita durante toda essa semana: o que está roubando a minha alegria? O que está tirando a minha paz? O que está tirando o meu sossego? O que está roubando a minha alegria? Né? Vamos orar? Queria chamar o Ministério de Música. Nosso Pai, o Senhor deseja que sejamos plenamente cheios de alegria. Esse é o teu ideal.
É isso que o Senhor quer. Vida abundante. O Senhor disse que viria para nos dar vida abundante. E esta vida aqui, agora. E consiste em desfrutarmos da alegria verdadeira, alegria em Cristo. A alegria de cumprirmos o propósito do Senhor e não adiarmos. A alegria de entregarmos o controle nas tuas mãos e descansar sabendo que o Senhor é quem tem todo o controle da nossa vida e tem o melhor para nós. Cantamos hoje, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E por que nós não deixamos o controle nas tuas mãos? Porque sempre desconfiamos de que o Senhor não vai fazer o melhor para nós. O isolamento, a solidão, a independência, todas essas coisas têm tirado a nossa paz, têm tirado a nossa alegria, mas vem com uma falsa sensação de que nós estamos nos preservando, estamos nos guardando, mas o prejuízo é muito maior, tem sido muito maior do que nos submetermos ao Senhor, ao Teu senhorio, à Tua vontade, e nos colocarmos diante da Tua igreja como pessoas que precisam um do outro, que precisam conhecer esse mandamento recíproco de uns aos outros. A igreja precisa voltar uns aos outros, para que possa desfrutar da mais rica e poderosa alegria, a alegria que vem do céu, a alegria que vem do Senhor.